Olá pessoal, eu sou o Gink. Imagine-se entrando em um universo onde os cabelos desafiam a gravidade e as leis da física são meras sugestões. Bem-vindo ao incrível universo fantasioso da cultura Gink, onde cada elemento é uma aventura épica e cada personagem tem uma história de fundo mais complexa que o enredo de Game of Thrones. Hoje, vamos mergulhar de cabeça e talvez com um salto mortal triplo nesse oceano de fantasia e mitologia que conquistou o mundo. Imagino que nas suas maratonas de animes ou jogos com pelo menos um pouco de safadeza, você já se deparou com uma sucubus ou alguma subespécie sedenta por luxúria. Essa será uma review bem hesitante, literalmente, sobre nossos demoninhas preferidas. E aí, bora mergulhar comigo nessa aventura. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Se todos estão preparados para esta jornada, então, ajuste seus óculos de protagonista e vamos nessa! Mas antes preciso fazer aquele pedido para você se inscrever no canal, que é como encontrar um bilhete premiado no sofá, uma surpresa que promete muitas aventuras. Imagine só, cada vídeo novo é uma janela para um mundo de conhecimento e diversão, onde cada clique no botão inscrever-se é um passo para uma jornada épica, pelo vasto universo dos animes e cultura Gink. E não é só isso, ao se inscrever, você se torna parte de uma comunidade vibrante, um grupo seleto de exploradores digitais, ávidos por descobrir o próximo vídeo, que vai explodir suas mentes. Então, não hesite, embarque nessa nave espacial de conteúdo e prepare-se para a contagem regressiva, porque quando o próximo vídeo chegar, você vai querer estar na primeira fila para o lançamento. E agora, de volta ao nosso vídeo regularmente programado, onde as mais belas garotas dançam na tela e a história continua a se desdobrar como um tapete mágico, voando pelo céu da imaginação. Vamos lá, ajuste seu cinto de segurança literário, porque a viagem pelo mundo da sucubus está prestes a recomeçar. De um modo literal, sucubus é um termo utilizado na cultura popular e na mitologias para se referir-se a uma entidade demoníaca ou sobrenatural que assume a forma de uma mulher. É com mulher me refiro a uma tipo Megan Fox. Isso é para seduzir homens durante os sonhos e roubar-lhes a energia vital. Mas convenhamos, amados guerreiros otakus, conhecedores das mais altas artes ocultas e dos conhecimentos acumulados de 1000 animes. Em uma possível reencarnação Isekai, nem a classe de monge mais pica nos salvaria de uma garota com asas de morcego, belos chifres encantadores e, claro, uma pontuda cauda, mais pensamentos intrusivos à parte. Em um mundo onde a noite cai com um véu de mistérios, há histórias que sussurram segredos nas sombras. Uma dessas histórias é a lenda das sucubus, criaturas sedutoras, que dançam na linha tênue entre o desejo e a carnalidade. Uma sucubus é uma figura mitológica que, segundo a lenda, é um demônio com aparência feminina que se manifesta nos sonhos dos homens, geralmente com intenções sedutoras. A ideia é que essas entidades sobrenaturais se alimentam da energia vital dos homens, deixando-os exaustos após encontros noturnos, um tanto quanto questionáveis. Imagine só, você está lá, dormindo tranquilamente, e de repente, sua mente é invadida por uma visita nada convencional que parece ter saído diretamente de um filme de fantasia, com um toque de novela das 8. E não é qualquer visita, é uma criatura que, segundo as histórias, poderia dar aula de sedução para o cupido. Mas, ao invés de flechas do amor, ela vem com uma agenda um pouco mais energética, digamos assim. Os relatos dessas criaturas são antigos, remontando a lendas medievais e até mesmo a mitologias mais antigas. Eles são tão enraizados na cultura popular que aparecem em várias formas de entretenimento, desde livros até jogos de videogame. É como se a humanidade tivesse uma fascinação por ser assombrada por seres sedutores que, honestamente, parecem ter saído de um catálogo de modelos sobrenaturais. As lendas das sucubus têm raízes profundas na história e na mitologia, mergulhando em um caldeirão cultural que mistura crenças antigas com medos e desejos humanos.
A palavra sucubus vem do latim succubare, que significa deitar-se por baixo, o que já dá uma pista sobre as intenções dessas criaturas noturnas. Na tradição cristã medieval, as sucubus eram vistas como demônios enviados por Satanás para corromper as almas dos homens, seduzindo-os em sonhos com sua beleza sobrenatural e promessas de prazeres carnais. Essas entidades eram frequentemente associadas a sonhos perturbadores e tentações carnais, servindo como um aviso contra os perigos da luxúria e da imoralidade. A crença na sucubus refletia as tensões e ansiedades da época sobre pecado e salvação, bem como o papel da mulher como fonte de desejo e pecado na sociedade. No entanto, é importante lembrar que essas histórias são mitos e lendas que fazem parte do folclore e não devem ser interpretadas literalmente. A visão moderna sobre esses mitos é muito mais simbólica, focando-se nas lições morais e psicológicas que eles podem ensinar. Esses seres sedutores não são exclusivos do folclore europeu. Eles aparecem em várias culturas ao redor do mundo, cada uma com sua própria versão da entidade que se alimenta da energia vital dos homens. Por exemplo, na mitologia suméria, figuras semelhantes a sucubus, como Lilith e Lilithus, também são conhecidas por aterrorizar os homens durante a noite. Essas histórias são tão antigas que datam de cerca de 2400 a.C., originárias da Mesopotâmia, e têm persistido através dos séculos, adaptando-se e evoluindo com as sociedades que as contam. O fascínio por essas criaturas é evidente na forma como elas permeiam a cultura popular, desde histórias medievais até a literatura moderna, como jogos, animes, filmes e séries. Basicamente, podemos encontrá-las em qualquer lugar que permeie o tema fantasia, o que infelizmente exclui nosso mundinho real. Elas são frequentemente retratadas como mulheres de beleza estonteante, muitas vezes com asas de morcego e outros atributos demoníacos, como chifres e cauda, que usam sua aparência sedutora para atrair e enganar os homens. E não é só a aparência que conta. As sucubus também são conhecidas por suas habilidades de metamorfose, mudando de forma para se adaptar às fantasias ou desejos de suas vítimas, tornando-se assim irresistíveis e difíceis de identificar como uma ameaça. Mas não pense que as sucubus são apenas figuras de fantasia. Elas também têm sido usadas historicamente para explicar fenômenos que, na época, eram incompreendidos, como a paralisia do sono e sonhos eróticos. Basicamente, acordar duro igual a sucubus. Em muitas culturas, acredita-se que a presença de um sucubus pode ser sentida através de sonhos perturbadores ou sensações de peso no peito durante o sono, levando as pessoas a recorrerem a práticas religiosas, como orações e uso de amuletos, para se protegerem. As sucubus, essas sedutoras noturnas, têm mais histórias do que um bibliotecário tem livros. Uma das mais famosas é a lenda de Lilith, que, segundo o folclore judaico-cristão, foi a primeira esposa de Adão. Ela não era fã de ser a segunda no comando e, após uma briga conjugal épica, decidiu que o Éden não era para ela. Então Lilith saiu batendo asas, literalmente, e se transformou em uma sucubus, a mãe de todos os demônios, e começou a sua carreira de seduzir homens em sonhos. Os pontos fracos da sucubus, essas entidades míticas de tanto fascínio e mistério segundo as lendas. Uma das fraquezas mais notáveis da sucubus é a sua aversão à luz do dia. Sim, parece que elas compartilham algo em comum com os vampiros nesse aspecto. Outra vulnerabilidade é o sal grosso, que, segundo o folclore, pode proteger contra esses seres sedutores. E não podemos esquecer do alho, que aparentemente não é só útil na cozinha, mas também para manter essas criaturas à distância. Além disso, há quem diga que a sucubus tem uma certa dificuldade em resistir a um bom queijo roquefort, embora essa informação seja um tanto quanto questionável. E claro, como qualquer ser de outro mundo, elas têm uma certa relutância em lidar com burocracia e papelada, o que é compreensível. Afinal, quem gosta? Mas
Falando sério, se você está procurando informações sobre as fraquezas da Sucubus, em jogos como Persona 5 e RPG em geral, elas são vulneráveis a ataques de benção e vento. Então, se você encontrar uma dessas damas da noite em sua jornada virtual, já sabe como proceder. Mas lembre-se, é sempre bom manter o humor e não levar as lendas muito a sério. Afinal, não queremos que ninguém saia por aí carregando um saco de sal grosso sem necessidade, não é mesmo? Então, da próxima vez que você tiver um sonho particularmente safado, talvez seja bom verificar se não deixou a televisão ligada no canal de filmes eróticos, ou se não está apenas relembrando aquela revista de garotas de pouca roupa que leu antes de dormir. Afinal, convenhamos, se sucubus realmente existissem, eles provavelmente teriam um canal próprio, em um certo site adulto, não acha? E quem sabe, talvez até participassem de um programa de talentos, afinal, com tanta habilidade tenho certeza que com fome elas não iam ficar. De qualquer forma, já que você navegou pelo vasto oceano da fantasia e desembarcou aqui, que tal embarcar em mais aventuras épicas com nosso canal? Aqui, transformamos o ordinário em extraordinário, o comum em comédia e o cotidiano em algo que você vai querer contar para os seus netos. Nossos vídeos são como batatas fritas, você nunca consegue assistir só um. E não se preocupe, não vamos te encher de spam com notificações. Somos mais do tipo que aparece de surpresa, como aquele tio engraçado nas reuniões de família, que sempre tem uma história boa para contar. Então, dê uma chance para a gente, aperte o botão de inscrever e junte-se à família mais top da internet, aqui no Review do Geek.